Como montar um planejamento financeiro em 5 passos práticos que atenda aos seus objetivos e que atenda principalmente ao seu cenário financeiro. Eu vou te ensinar nesse vídeo 5 passos muito fáceis, muito simples, que você tem que anotar para poder montar um planejamento financeiro e diminuir drasticamente as suas chances de erro. Meu nome é Vitor, sou especialista em investimentos e planejador financeiro. Sou criador do canal Meus Juros Compostos, um canal onde você consegue aprender a tomar decisões financeiras mais inteligentes. Esse vídeo de hoje fala sobre como montar um plano financeiro para você justamente utilizar esses passos de forma prática e que cada um deles tenha um objetivo, que tenha uma finalidade específica para você conseguir, obviamente, chegar ou na sua aposentadoria ou em objetivos de curto, médio ou de longo prazo. O primeiro passo, basicamente, é definir objetivos, né? Fica quase que clichê falar de objetivos hoje em dia, só que tem que continuar a ser clichê falar disso. Por quê? Hoje as corretoras, elas basicamente utilizam de muitas ferramentas e processos para tornar a vida do investidor mais automatizada e também para escalar mais os lucros desses lugares, basicamente. O que significa isso? Quando você abre conta numa corretora, você precisa fazer alguns testes, enviar documentação, todo o processo formal. Então, já a parte de investimentos, você faz um teste, um único teste, que é o teste de perfil de investidor. Esse teste, basicamente, define se você é conservador, moderado ou arrojado. Por que eu não acredito nesse único teste como o formador de carteira, o formador de estratégia de investimentos? Esse teste, muitas vezes, pode induzir ao erro. Uma das perguntas que muito perfil de investidor tem, por quanto tempo você pretende deixar o dinheiro aplicado. Pode ser que se você fale que deixe o dinheiro aplicado por 5 anos, esse resultado não influencie tanto para te levar de um perfil conservador para um perfil moderado. O que significa isso? O seu assessor, a pessoa que for te atender, consultor, profissional financeiro ou você mesmo quando for tomar a decisão, pode ser que isso te induza a erros, por quê? Eu tenho produtos de renda fixa no mercado que são, entre aspas, conservadores, vamos dizer assim, só que eles têm prazos longos. Eu, corretora, resolvi um problema de falar que você é conservador, só que eu não resolvi outro problema de falar que você não pode investir nesse investimento conservador que tem um prazo longo. Por isso que é importante você definir os objetivos. Os objetivos, eles casam junto com o perfil de investidor para quê? Para trazer a personalização necessária do seu planejamento. Portanto, os objetivos desempenham um papel muito claro de separar você de um colega de trabalho seu que tem a mesma profissão, que tem o mesmo estilo de vida, só que tem necessidades aí diferentes e objetivos de vida diferentes. Eu gosto muito da metodologia do GBI, que é o Goal Based Investing. Basicamente, ela diz o seguinte: os objetivos precedem a alocação de investimento. O que significa isso? Não adianta nada você chegar e falar, pô, Vitor, mas a renda variável está muito atrativa, a bolsa caiu e todas aquelas coisas. Tudo bem, mas se você tem objetivos de curto prazo com o seu dinheiro, você não tinha nem que estar tendo essa conversa, porque a utilização do seu dinheiro é para o curto prazo. Se é para o curto prazo, teoricamente falando, você não pode ter bolsa. Por quê? Quem tem bolsa é importante, né? É normal, é necessário ter uma cabeça pelo menos de 5 anos de investimento. Por isso que você não deveria estar falando sobre a bolsa cair ou subir. Os objetivos têm que preceder essa alocação de investimentos. Então, escreva num papel qual é o nome desse objetivo, o preço desse objetivo, qual é o prazo desse objetivo e qual é a prioridade disso para você. Então, eu tenho o objetivo de abrir o meu próprio negócio, em 5 anos vai custar R$500 mil e ele tem uma prioridade alta para mim. Ótimo, você já sabe mais ou menos o passo ali, o caminho que você quer traçar. Primeiro ponto, defina os objetivos de forma muito clara. Segundo ponto, basicamente, é colocar aqui todas as observações necessárias em relação ao seu planejamento. Então, hoje, como está a sua alocação atual? Está na poupança, está no CDB, está em ações, está no exterior, qual é o percentual disso? Você colocar hoje qual é a sua estrutura familiar. Então, você tem algum dependente, você tem algum problema específico na sua família, enfim, colocar também hoje quanto você tem de renda, qual é o tipo de renda que você tem, enfim, diversas restrições e observações que são específicas a você. Aqui é a hora de você colocar tanto aspectos qualitativos, ou seja, eu tenho X mil reais disponível para aplicar, está em tal lugar, representa X%, como também eu tenho um filho, eu tenho uma filha que demanda cuidados especiais, ou eu tenho ali uma parte dos meus custos que coloco eles, né, para poder ajudar a minha família, enfim, colocar todas as observações pertinentes aí. Sou assalariado ou não, sou autônomo, só esses 2 casos aí já muda bastante em relação, por exemplo, à formação da reserva de emergência. Então, por isso que é importante você colocar aí à tona
todas as observações e restrições relacionadas ao seu plano. Turma, se está fazendo sentido esse vídeo, comenta, compartilha, não deixa de se inscrever no canal, é muito importante para mim ter a sua inscrição, para poder entender que eu estou no caminho certo, e a sua curtida também, em agregar na sua vida financeira. Fechado? Então, passo 1, objetivos. Passo 2, colocar todas as observações na mesa. Passo 3, definir o quanto você vai poupar mensalmente ou anualmente. Então, é definir basicamente, vou poupar R$5.000 por mês. É isso, não tem muito mistério. Por que eu coloquei ali mensalmente ou anualmente? Por exemplo, trabalhadores da iniciativa autônoma, né, profissionais e liberais, não tem uma certa linearidade de recebimento de renda. Então fica difícil eles falarem que vão poupar R$2.000 todos os meses, porque pode ser que um mês eles poupem 2, outro mês eles poupem 5 e assim sucessivamente. Então pode ser uma base anual aí também de você colocar esses valores, do tipo, vou poupar R$100.000 esse ano, 50 mil, enfim, que seja. É muito importante você fazer isso porque é isso que vai nutrir o seu planejamento. Uma coisa que é muito importante vocês saberem, turma, assim, é imprescindível, eu quero que vocês praticamente tatuem isso, né, na pele de vocês, que é o processo de formação de patrimônio. Ele se dá de duas formas, se dá em relação aos aportes, mais o rendimento. Óbvio, né? Mas não custa falar isso aqui, porque tem gente que às vezes esquece. E aí eu coloco um outro ponto que é o seguinte, existe uma diferença muito grande entre geração de riqueza versus multiplicação de riqueza. O que gera riqueza, no caso aqui, a primeira parte, é o seu trabalho. Trabalho e aportes. O que vai multiplicar a riqueza são os investimentos. Então, não inverta essa ordem. Coloque primeiro, no centro de tudo, uma estratégia em que você vai conseguir aportar cada vez mais e em seguida os investimentos vão fazer o trabalho para você, os juros compostos vão fazer o trabalho para você. Então, defina aí, novamente, quanto você quer aportar todos os meses. Passo número 4 é definir a sua alocação de ativos ideal. Aqui pode parecer um pouco difícil o que eu estou falando, mas eu quero simplificar o máximo possível para você dizendo o seguinte. A alocação de ativos diz respeito ao mix, como que você vai montar a sua estratégia de investimentos. Quantos por cento você vai colocar nisso, quantos por cento naquilo e assim sucessivamente. Para facilitar cada vez mais o raciocínio para você que está aí querendo montar um planejamento financeiro, ou já fez algum planejamento, ou nunca fez e investe, enfim, esse vídeo cabe muito bem para qualquer tipo de investidor. É muito importante que você defina primeiro um percentual que você quer ter, por exemplo, em ativos mais arriscados e em ativos mais conservadores. Só que para você definir essa alocação de ativos ideal, você deve ter definido antes, de forma muito clara, os seus objetivos. O que significa isso? Se você definiu um objetivo de curto prazo, isso é igual a ter uma carteira, ter um investimento, basicamente, mais conservadora. Você não pode, por exemplo, dizer que vai ter 90% em baixo risco do seu dinheiro e 10% em alto risco, considerando um objetivo de 1 ano de vencimento. Então não adianta nada você falar que quer ter 90% em baixo risco e 10% em alto risco se a sua necessidade do dinheiro é daqui a 12 meses. Portanto, definir os objetivos, colocar um preço e um prazo para eles basicamente, já te faz filtrar, já te faz eliminar uma série de produtos financeiros que para esse momento não funcionam. O que eu quero dizer com isso? Ações funcionam? Sim. Fundos imobiliários funcionam? Sim. Investimento no exterior funciona? Sim. Para objetivos de longo prazo, para objetivos de pelo menos 5 anos. Então, se você não tem um objetivo aí de 3 a 5 anos, você não tem que pensar em hipótese alguma em ter investimentos, por exemplo, nessa classe. Você tem que pensar em ter investimentos mais conservadores. Então, a alocação de ativos ela é uma resposta, ela é uma consequência da definição muito bem definida dos objetivos. Mas fica aí um exemplo para você entender o que é uma alocação de ativos. É definir a pizza dos seus investimentos mesmo. Eu tenho um vídeo que fala sobre 6 estratégias que todo investidor tem que ter. Eu vou colocar ele aí na descrição do vídeo. É muito legal que você assista, tá muito fácil de entender, muito prático, assim como esse vídeo. Ele mostra, obviamente, estratégias que você tem que ter na sua carteira para ser muito bem sucedido. Novamente, turma, se está fazendo sentido para vocês, comentem, curtem, compartilhem para eu saber que eu estou no caminho certo aí para agregar na vida financeira de vocês. E o passo 5 basicamente é rebalanceamento. Rebalanceamento significa de quanto em quanto tempo vou mexer no meu dinheiro. De quanto em quanto tempo eu vou mexer no meu dinheiro? 6 em 6 meses, 12 em 12 meses, mês em mês. Você precisa definir uma noção inicial. Você tem que ter um norte, pelo menos, para saber de quanto em quanto tempo você vai mexer o seu dinheiro. Pode ser de tempo em tempo, como também pode ser de acordo com a mudança de objetivos e também, obviamente, a alocação. Exemplo, defini inicialmente que eu tenho objetivos de curto prazo,
mas eu vi que depois de um ano eu não tive a necessidade de usar o dinheiro, eu quero colocar esse dinheiro para 3 anos. O que significa isso? Você montou anteriormente uma carteira que tinha ali produtos específicos para um ano e agora você vai mudar um pouco porque o seu objetivo mudou. Outra questão, você tinha, por exemplo, 90% em ativos conservadores e 10% em ativos arrojados, para um objetivo que seja de 3 anos. Essa é uma simulação de uma estratégia ideal para o objetivo de 3 anos, para ficar aqui mais claro de exemplo. E você definiu que quer ter objetivos de 3, 5, de 10, 15 e 20. O que você pode fazer? Pode mudar um pouco ali, né, o percentual de cada um dos ativos, indo, por exemplo, ao invés de 90% e 10%, 80, 20. Então, você pode fazer essa realocação de acordo com os percentuais que você tem também em relação à mudança dos seus objetivos. Beleza? Aqui só um último ponto que eu esqueci de comentar, que é uma coisa que é super legal, é que é a seguinte. Aqui você precisa definir a diferença entre gestão ativa versus passiva. Que basicamente faço a gestão por conta própria ou delego. Se você faz a gestão por conta própria, significa que você tem que ter um tempo mais denso, mais aprofundado para poder escolher os ativos. Se você delega a gestão, você pode utilizar estruturas mais robustas em que outras pessoas estão ali investindo para você e você está aportando o seu recurso. Eu particularmente gosto de delegar a minha gestão para ótimos fundos de investimento, de ótimos gestores que tiveram ótimos resultados aí num prazo muito longo. E acreditar, claro, que o sucesso nos investimentos é a paciência e os aportes junto de uma alocação muito bem sucedida. Então, entenda aí se você é daquelas pessoas que quer ficar analisando balanço de ações, resultados de empresas, ou se você quer deixar o seu dinheiro aí nas mãos, né, de um gestor muito bem sólido, muito bem consolidado, com uma equipe para poder gerenciar o seu recurso. Isso é muito importante porque faz total diferença tanto no rebalanceamento quanto na atenção que você precisa dar aí para os outros tópicos relacionados a objetivos, quanto vai poupar, né, restrições e observações. Turma, todos esses 5 passos são passos que eu aplico de forma muito prática, claro, um pouco mais denso do que eu passei aqui no vídeo para vocês, na minha mentoria de investimentos. Nessa mentoria barra consultoria, a gente monta uma estratégia de investimentos, entende o padrão de vida, o diagnóstico financeiro da pessoa, entende aí qual é o cenário de vida da pessoa e monta uma estratégia que seja 100% alinhada e adequada aos interesses dela. O mais importante de tudo é que isso é feito de forma independente, sem vínculo nenhum com instituição financeira, com corretora ou com qualquer tipo de banco. Portanto, o que é recomendado, o que é trazido de estratégia é simplesmente olhando para o seu cenário e trazendo o que mais funciona para você. Se você tiver interesse em entender um pouco mais como a mentoria barra consultoria funciona, comenta aqui abaixo que eu entro em contato com você para te explicar um pouco mais sobre como é esse processo. Se você gostou do vídeo, não deixa de seguir, comentar e compartilhar. Se inscrever no canal para a gente entender que a gente está sendo relevante na sua vida financeira. Até o próximo vídeo e um abraço.